Good morning, good afternoon or good evening, não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Hoje vou fazer uma revisãozinha de alguns pontos importantes aí, tá bom? Vamos precisar usar, né, essa plataforma agora, por esse momento difícil que a gente está passando, mas vai ser breve, logo logo nós vamos estar juntos novamente. Bom, nós vamos lembrar um pouquinho o terceiro. A gente começou lá na apostila 1, né, com uma revisãozinha dos pronomes. Hoje vou falar com vocês especificamente do reflexive pronouns. Então, quais são eles, né? Lembrar direitinho do uso, os usos, né? E casinhos especiais, tá? Que eu tenho em relação a esse grupo de pronomes, ok? Bom, então, primeiro, tem aí a tabelinha, né? Lembrando que está lá embaixo, ó, na tabela, para ajudar a memorizar, lembra que as pessoas do singular terminam sempre em self, né? E as pessoas do plural sempre em selves. Então aí tem a tabela com a tradução, né? Myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves e themselves. Lembrando que é o único grupo de pronome que eu tenho diferença na segunda pessoa, né? Eu tenho yourself no singular e yourselves no plural, né? Então, eu tenho que prestar bastante atenção aí se seria você mesmo ou vocês mesmos, né? Vou ter que prestar atenção na diferença do singular e plural, ok? Bom, então olha só, primeiro nós vamos falar da primeira função mesmo, que seria a função reflexiva, né? Então lembra que aquele caso do sujeito que está fazendo a ação ser também o objeto ali na frase, né? Aquele que também recebe aquela ação. Então vai aparecer após o verbo da frase, sempre em concordância com o sujeito apresentado. O segundo caso, ao invés de verbo, eu tenho uma preposição. Quer dizer, tem o verbo também, né? Mas o pronome está aparecendo logo depois da preposição. E a mesma coisa, você vai ter que buscar o sujeito da frase para ver o pronome correto, reflexivo, para ser usado ali. Então, no primeiro caso, he shaves himself every day. Eu tenho o sujeito he, precisei usar o himself. Ele se barbeia todos os dias. I hurt myself yesterday. Eu me machuquei ontem, tá? Então, bastante atenção, sempre a concordância com o sujeito. She was ashamed of herself, né? Aí seria, ela estava com vergonha dela mesma, tá? Look at, aí nesse caso não está determinando se está no singular ou plural. Então, look at yourself or look at yourselves. Se eu colocasse nomes, eu já poderia diferenciar, né? Por exemplo, John, look at yourself, que eu estou falando com uma pessoa só, né? John and Peter, look at yourselves, certo? Então, se eu for diferenciar na frase, vai ter que ter uma indicação, se eu estou falando de uma ou mais pessoas, ok? Um exemplo aí do uso, né, do pronome reflexivo na função reflexiva. I'm trying to bite myself. Cute, huh? Ok? Então, aí o cachorro, né, dizendo que ele está tentando se morder, né? Bonitinho, né? Ele mesmo tentando se morder, ok? Myself aí na função reflexiva. Segunda função seria a função enfática. Então, é aquela que, na verdade, a frase já tem o sujeito, já tem o objeto. Você vai usar o pronome reflexivo apenas para dar ênfase. Pode ser a ênfase no sujeito ou a ênfase no objeto, tá? Aqui no caso, eu dou aquela dica que para você observar a função enfática é aquela que, se você tira o pronome reflexivo da frase, a frase fica completa do mesmo jeito, né? Então, ali, ó, no primeiro caso, logo após o sujeito ou após o objeto da frase, dependendo de quem se pretende enfatizar. Então, no primeiro caso, eu estou enfatizando o sujeito. I myself made all the noise. Eu mesma fiz todo o barulho, tá? No segundo, eu estou enfatizando o barulho. I made the noise itself. Quer dizer, eu fiz o barulho em si, ou eu fiz
o próprio barulho, né? Você quer enfatizar o barulho, então aí itself. Presta atenção que se eu tirar o pronome da frase, a frase está completa. I made all the noise. Eu fiz todo o barulho. I made the noise. Eu fiz o barulho, tá? Então, só tem mesmo a função de ênfase. E no final da frase, em concordância com o sujeito. Então, quando você vai concordar com o sujeito da frase, você tem a opção de usar o pronome reflexivo no final. E, aliás, é a forma mais usual quando você quer a ênfase no sujeito, tá? É muito mais comum aparecer assim. Então, aí o primeiro, I saw him to do the work myself. Então, e aí, no caso, né, eu ouvi fazer o trabalho, né, eu mesma ouvi fazer o trabalho. No caso, no português, a gente traduz sempre ali na sequência, né, do sujeito, mas em inglês é muito comum aparecer lá no final. She performed the trick herself. Aí eu estaria falando, ela mesma fez a mágica, certo? Mas estou colocando ali o pronome enfático no final da frase. Um exemplo, aí também usando no final, my grandma made this cake herself. Então, minha avó, ela mesma fez este bolo, certo? Então, só função de ênfase aí. E agora não seria nenhuma função, mas um casinho especial. Você usar o by juntamente com o pronome reflexivo. Ele vai ter a função de sozinho, né? Sozinhos, sem ajuda de ninguém. Sempre junto com o by. She went to the park by herself. Então, ela foi ao parque sozinha, tá? I always study by myself. Eu sempre estudo sozinha ou sem ajuda, certo? Então, uso by junto, prestando atenção que o pronome reflexivo continua concordando com o sujeito, tá? Sempre vai haver essa concordância, ok? Um exemplo aí, olha, de uma frase que aparece 2 vezes o pronome reflexivo ourselves. No primeiro caso, ele tem a função reflexiva mesmo, e no segundo é o caso do by, né, indicando sozinho. Happiness is how we feel about ourselves when we are by ourselves. Então, felicidade é como nos sentimos em relação a nós mesmos, né? Então, aí a função reflexiva, quando nós estamos sozinhos. Tá? Por isso o by e o pronome reflexivo, ok? Aqui eu coloquei para vocês alguns exercícios aí, só para a gente pensar aí bem, né? No primeiro caso, eu vou ter a função reflexiva mesmo. Jane se machucou. Então, agora, Jane hurt, eu vou precisar pensar no pronome reflexivo que concordaria aí. Então, Jane hurt herself when she fell down, quando ela caiu. No segundo caso, gente, ó, a frase está completa. I saw John at the party last night, né? Então, eu vi o John na festa na noite passada. Eu poderia usar só o himself, aí no caso, né? I saw John himself, aí no caso eu estou enfatizando o objeto, né? Eu vi o John, ele mesmo, na festa na noite passada. Ou eu poderia usar junto com o by, dando a ideia de sozinho. I saw John by himself at the party last night. Né? Eu vi o John sozinho na festa. Então, ou a função enfática ali do objeto, ou sozinho, tá? Depois, the children cleaned up their room. Aí eu vou enfatizar o sujeito, as crianças. As crianças limparam o quarto, elas mesmas, né? Então, the children cleaned up their room themselves, certo? Coloco lá no final, relacionado às crianças, ok? Ou posso usar também no sentido de sozinha, junto com o by. The children cleaned up their room by themselves, ok? Então, ou só a ênfase ou no sentido de sozinha, tá? De qualquer maneira, themselves, relacionado às crianças, ok? Então, é isso. Depois a gente faz uma revisão aí também dos outros tipos de pronome, tá bom? Tchau, tchau.